Apareceu, valeu, hein? Uma união bilionária. A Oi anuncia acordo para fusão com a Portugal Telecom. Comissão do Senado rejeita a PEC que acaba com voto secreto. 2 crianças morreram e outras 3 foram internadas em estado grave. A suspeita é que tenham ingerido um xarope fabricado no Paraguai. Vem aí o aumento da tarifa de ônibus interestadual e internacional. O reajuste será de quase 7%. Um grupo de voluntários começou a ser recrutado em São Paulo para testar a vacina contra a dengue. Celular de luxo. Com pouco mais de $5.000, você pode ter um aparelho feito de titânio e diamante. Agora, no Senac acontece. Bom dia. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, falou hoje sobre a fusão das operações Oi e da Portugal Telecom. A nova empresa, Córpico, vai ter sede no Brasil e conta com 100 milhões de usuários espalhados no país, em Portugal e na África. A Portugal Telecom já era a principal acionista da operadora brasileira, com 23,6% de participação. O faturamento conjunto das companhias é estimado em cerca de 40 bilhões de reais. A maioria do capital vai ser brasileiro, porque se você somar o BNDES com os fundos de pensão, mais os fundos privados, os investidores privados brasileiros, eles têm maioria do capital. A questão do controle vai virar uma empresa só. Centenas de índios protestaram em São Paulo nesta quarta-feira contra projeto que pode mudar a demarcação de terras indígenas no país. Após bloquear a Avenida Paulista por cerca de 1h30, o grupo desceu a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio rumo ao Ibirapuera. Os índios deixaram a região por volta das 9h30, encerrando o protesto. Agora vamos falar sobre a PEC 215. Lideranças indígenas estão na Câmara para pedir o arquivamento do projeto de emenda à Constituição que submete a demarcação de terras à aprovação do Congresso. Um dos índios se machucou ao tentar invadir uma das portas da casa. Defendida pela bancada ruralista, a PEC 215 é alvo de protestos de grupos indígenas e organizações não governamentais. Os índios tentou invadir aqui o anexo 1 da Câmara e a ação foi muito rápida. Ele chegou a dar um murro na porta. Segundo a assessoria da Câmara, durante o tumulto, o índio Renato da Silva Filho se chocou contra uma porta de vidro. Ele e o vigilante Sanderson Inácio Rodrigues Fragoso sofreram ferimentos e receberam atendimento médico. Começou hoje nos estados da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro a Operação Dilúvio da Polícia Civil. Um trabalho que visa desbaratar quadrilhas especializadas em roubo e desmanche de veículos. Até agora, 5 pessoas foram presas, entre elas um policial. Uma mega operação envolvendo mais de 100 policiais da Bahia e Espírito Santo cumpre cerca de 25 mandados de busca e apreensão em Teixeira de Freitas e cidades vizinhas. As ações acontecem em ferros velhos e lojas de revenda de peças usadas. De acordo com o delegado responsável pela operação, Danilo Baiense, essa é uma ação conjunta entre polícias capixaba, baiana e carioca e é resultado de um longo período de investigações. No Rio de Janeiro, 10 policiais militares da UPP da Rocinha foram indiciados pelo desaparecimento de Amarildo de Souza. O Major Edson Santos e mais 9 PMs são acusados de tortura seguida de morte e ocultação de cadáver. O Major Edson Santos era o comandante da unidade de polícia pacificadora da comunidade, na época em que o pedreiro sumiu, em 14 de julho. Os policiais negaram o envolvimento no caso e dizem que liberaram Amarildo ao constatar que não havia qualquer mandado de prisão contra ele. Amarildo sumiu após ser levado à sede da UPP da Rocinha, onde passou por uma averiguação. Segundo a versão dos PMs, depois da liberação do pedreiro, eles ainda teriam passado por vários pontos da cidade antes de voltarem à sede da UPP.
A ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, afirmou nesta quarta-feira que o indiciamento dos 10 policiais militares indica um amadurecimento das instituições. Ela defendeu uma reforma das polícias e disse que o caso Amarildo é emblemático da participação de agentes policiais em grupos de extermínio. A Universidade de São Paulo despencou no principal ranking de ensino superior da atualidade. A USP caiu dezenas de posições e deixou de aparecer entre as 200 melhores do mundo por 2 anos consecutivos. A queda da instituição se deve principalmente ao declínio de sua reputação. Na lista das 400 melhores universidades, a única representante do país é a Unicamp, que também perdeu várias posições. Ainda em São Paulo, estudantes da USP tentaram invadir a reunião do Conselho Universitário nesta quarta-feira. Eles usaram marretas, placas de trânsito e até um pé de cabra para forçar a porta da sala onde acontecia o encontro. Como não conseguiram entrar no prédio, resolveram ocupar a reitoria. A principal reivindicação dos manifestantes é a votação direta para a eleição dos reitores e vice-reitores. Os alunos ficaram revoltados por não poder participar da reunião do Conselho Universitário nesta terça-feira. Uma reivindicação que a gente tem, bastante histórica, é que tenha eleição direta para reitor, que essa eleição seja paritária entre as 3 categorias, ou seja, que todas as categorias tenham um peso igual, e que acabe com a lista tríplice, pelo fim da lista tríplice. O que é a lista tríplice? Você tem a eleição do reitor e o governador do estado pode escolher entre os 3 primeiros colocados qualquer um que lhe pareça melhor. A reitoria da USP informou em nota que as próximas eleições vão ser decididas em um turno, com a participação de 2.000 pessoas. Alunos, professores e funcionários vão conhecer o nome dos eleitos antes da divulgação oficial. 2 crianças brasileiras morreram e outras 3 foram internadas em estado grave no Mato Grosso do Sul. A suspeita é que elas tenham ingerido um xarope contra a gripe fabricado no Paraguai. A reportagem é de Fábio Dorta e Marciel Arruda. A situação é tão grave que a Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul e a Vigilância Sanitária do município de Ponta Porã, que fica na fronteira do Brasil com o Paraguai, e onde foram registrados os casos de doença nas crianças, emitiram notas de alerta para que os pais não comprem o xarope Mentovic NF, fabricado no país vizinho. Sempre nessa área de vigilância a gente constrói estratégias de cunho binacional. E a gente recomenda que não se pratique a automedicação, que não tome nenhum medicamento que não tenha sido prescrito por um médico, que respeite a dosagem prescrita pelo médico. E se após algum medicamento, ou a ingestão de algum medicamento, apresentar alguma reação diferente, do tipo dificuldade respiratória, cianose, que são os lábios arroxeados. E veja a seguir, brasileira ativista do Greenpeace indiciada por pirataria na Rússia. E você vai ver também que a primavera chegou trazendo chuva acima da média em São Paulo.